é que nós distinguimos as várias partículas elementares? Como é que nós caracterizamos as partículas? Ora, nós distinguimos, nós caracterizamos as partículas elementares, todas elas, a partir de certos atributos das partículas. Elas têm alguma coisa ou não têm alguma coisa? Muitas vezes a gente caracteriza as pessoas pelos seus atributos. Uma pessoa alegre, uma pessoa irritadiça, uma pessoa rica, uma pessoa pobre. Podemos falar de vários atributos. E podemos caracterizar as pessoas, às vezes, mediante o uso ou a adoção de determinados atributos. As partículas são assim também. Elas se distinguem pelos atributos e elas são caracterizadas por um conjunto de atributos. Que atributos são esses? Essa que é a grande pergunta, né? Um primeiro atributo é muito fácil de ser entendido. É o atributo massa. Não vamos aqui nos ater à questão de como a gente determina as massas das partículas elementares, né? E esse é um trabalho que já começou em 1899, né, quando Thomson determinou a relação entre a carga elétrica e a massa, por exemplo, do elétron. O fato é que as partículas elementares têm massas as mais distintas. Alguns têm uma massa muito grande, outras têm uma massa pequena. Aliás, a massa do elétron é uma das menores massas dentre as partículas elementares, exceto, claro, aquelas que têm massa zero. De forma que massa é um atributo das partículas elementares. Ora, qual é a massa do fóton? A massa do fóton, vamos escrever assim para designar o fóton, a massa do fóton é igual a zero. Surpreendente. É uma partícula destituída de massa. Isso existe? Sim, existe. O fóton, com certeza, é uma partícula de massa zero. Temos mais outras 8 partículas de massa zero, que são os gluons. Mas são poucas as partículas de massa zero. Se suspeitava que os neutrinos também seriam partículas destituídas de massa. De qualquer maneira, o número de partículas que tem massa zero é muito pequeno. É muito pequeno. Em particular, o fóton. Então, o fóton é uma partícula muito especial. Muito especial. Como resultado de ter massa zero, acontece uma coisa curiosíssima, que isso implica, de acordo com a teoria da relatividade, que o fóton viaja sempre a uma velocidade no vácuo que é igual à velocidade da luz. Ou seja, todos os fótons viajam com uma velocidade igual a c. Nossa, partículas rápidas mesmo. Partículas que viajam com a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Isto. Fótons têm massa zero e, como consequência, viajam a uma velocidade muito grande, velocidade da luz. E isto é por conta desse atributo. De qualquer maneira, essa é uma característica dos fótons. Tem massa zero. É um atributo do fóton. Ora, vamos para um segundo atributo. As partículas têm
ou não carga elétrica. Mas esse é um atributo das partículas. Por exemplo, o elétron tem carga elétrica. O pósitron também tem uma carga oposta à carga do elétron. Os quarks são partículas estranhas, têm 1/3, 2/3 da carga elétrica, mas todos os 36 quarks têm carga elétrica. De forma que a grande maioria das partículas tem carga elétrica. Os neutrinos não têm carga elétrica. Qual é a carga elétrica do fóton? Aí outra surpresa. A carga elétrica do fóton é igual a 0. É um atributo do fóton. De forma que eu saberia distinguir entre um fóton e um elétron olhando só para a carga elétrica. Um tem carga, outro não. São outras diferenças também. Existem outras diferenças. Mas, de qualquer maneira, a carga elétrica, com certeza, né, estabelece uma distinção entre partículas. A carga é um atributo de uma partícula. A carga elétrica do fóton, né, é igual a 0. O que não quer dizer que o fóton não interaja eletromagneticamente. Nós vamos ver isso depois, porque essa é uma coisa extremamente importante em relação aos fótons. Fótons são umas partículas intermediárias das interações eletromagnéticas. No entanto, cada fóton é dotado de uma carga igual a 0, carga elétrica igual a 0. Vamos agora a um outro atributo das partículas, que é o spin. Só existe uma partícula para a qual o spin é igual a 0, que é o Higgs, recém-descoberto. Só uma. As demais partículas têm um spin. As demais partículas têm um spin S igual a 1 ou S igual a meio. Esta é uma coisa muito curiosa. Estou falando aqui desse atributo denominado spin. Muito bem. O spin do fóton é igual a 1, de forma que o spin do fóton é S igual a 1. O que significa o spin do fóton ser igual a 1? Isso significa que a grandeza análoga ao momento angular, que é conhecido como spin, uma grandeza vetorial, essa grandeza vetorial ao quadrado, no caso das partículas elementares, ela pode assumir apenas valores dados por S vezes S mais 1 vezes H cortado ao quadrado, onde esse H cortado aqui é o H, a constante de Planck referida antes, dividido por 2π. De forma que essa é uma outra coisa absolutamente curiosa. O módulo do spin das partículas elementares pode assumir apenas alguns valores. Por exemplo, no caso do fóton, que S é igual a 1, então S ao quadrado é igual a 1 vezes 1 mais 1, 2H cortado ao quadrado. De forma que esse S aqui, tanto este quanto esse, se referem a esta propriedade. As partículas elementares são tais que o spin ao quadrado, o módulo do spin ao quadrado, é dado por S vezes S mais 1.
E nós só temos duas classes de partículas, né? Uma, primeira, que eu já expliquei antes, né, com S igual a zero. E tem um conjunto grande de partículas, né, com S igual a meio. A rigor, são 48 partículas com S igual a 1. E, finalmente, 12 partículas com S igual a 1. Dentre elas, o fóton. Então, o fóton é uma partícula que tem o spin desta partícula igual a 1. Ora, poderíamos continuar, mas alguns atributos são muito difíceis de serem entendidos. Um deles, por exemplo, recebe esse nome estranho de cor, mas que não tem nada a ver com cor. É só porque você tem um atributo no qual você tem três características distintas e deram o nome dessas três características a cores. Mas, de qualquer maneira, não faz sentido, porque não é cor no sentido usual. De forma que, por exemplo, todos os quarks são dotados desse atributo cor. Os gluons também são dotados desse atributo cor. De forma que o que nós temos aqui é que 44 partículas são dotadas do atributo cor. De forma que isso aqui é como dar todas as informações relevantes a respeito de uma partícula. Os seus atributos. Uma partícula tem carga elétrica ou não tem? Qual é o valor da carga elétrica? Isso já caracteriza algumas partículas. Qual é a massa da partícula? Qual é o spin da partícula? Qual é a cor da partícula? A cor, por exemplo, do fóton é igual a zero. O fóton não tem cor, digamos assim. Por meio de cada conjunto de atributos, nós podemos identificar as partículas elementares. Existem outros atributos ainda, não falamos deles. São mais complicados ainda, hipercarga e assim por diante, né? Isospin. O fato é que nós não vamos aqui abordar os atributos, mas eles existem e, por meio deles, um conjunto de atributos identifica uma partícula. Cada partícula tem um conjunto de atributos diferentes. É assim que nós conseguimos distingui-las. É assim que nós conseguimos caracterizar as partículas. Finalmente, vamos falar agora de duas propriedades, né, do fóton. É curioso porque se a massa do fóton é igual a zero, teríamos a tendência de imaginar que a energia de um fóton, por não ter massa, o fóton não tem uma energia intrínseca, e isso é verdade. Mas o fóton tem energia. E essa energia é dada por H vezes a frequência da radiação eletromagnética, do qual ela é uma parte constituinte, a partícula fóton, ou os fótons. De forma que a energia de um fóton é igual a H vezes Ni. É claro que estamos habituados à ideia de Ni como frequência, mas nós podemos dizer que Ni é basicamente igual à energia do fóton dividida por H. H é a constante de Planck. Ou seja, lembrando que H que está aqui, esse H é a constante de Planck, é 6,63 vezes 10. É muito pequena essa constante. 34 joules
já que estamos falando de unidade de energia, vezes segundo. H é uma constante extremamente pequena. O fato é que a energia de um fóton é também pequena. Ou seja, a energia de um fóton é igual a 6,63 vezes 10 a menos 34. Agora, eu estou falando dessa energia em joules, né? E a frequência, agora aqui, vai aparecer a frequência em 1/2, em hertz, né? Então, só para que se tenha uma ideia, vamos considerar a luz violeta. Ora, a luz violeta, ela tem uma frequência de aproximadamente 7,5 vezes 10 a 14 hertz, 1/2. Então, a energia dos fótons que compõem a radiação violeta ou a luz violeta, essa energia é igual a 6,63 vezes 7,5 vezes 10 a menos 20 joules. É uma energia pequena. Mas energia pequena é uma coisa que acontece muito no mundo subatômico. Por exemplo, quanto de energia ganha um elétron quando submetido a uma diferença de potencial de 1 volt? Aliás, essa energia é até mesmo utilizada como uma unidade de energia no mundo atômico e subatômico. Por quê? Essa energia, agora estou falando do elétron-volt, é uma unidade de energia, elétron-volt. Então, o elétron-volt, ele é igual à energia que adquire um elétron, que tem uma carga QE, vezes a diferença de potencial de 1 volt. Mas QE é igual aproximadamente a 6 vezes 10 a menos 19 Coulomb vezes o volt. E essa unidade aqui é o joule. Então, um elétron-volt é igual a 6 vezes 10 a menos 19 joules. Ora, veja, nós estamos aqui agora, então, lidando com energias típicas do mundo subatômico, porque um elétron-volt é igual a 6 vezes 10 a menos 19 joules. É muito próximo dessa energia aqui. Portanto, fótons, especialmente os fótons com uma frequência grande, eles têm energias de 1/100 de 1 elétron-volt ou 1 elétron-volt. Depende muito da frequência. Se eu estiver falando, por exemplo, de raios gama, já ultrapassa elétron-volts. O fato é que um fóton tem uma energia que é dada por essa expressão. Mas também essa energia
pode ser expressa em termos do momento do fóton. Sim, porque o fóton tem um momento, né, linear representado por P. De forma que é curioso, mas como é que o fóton tem momento se a velocidade é igual a zero? É porque a gente sabe que momento é independente da velocidade, na verdade. Só no caso de partículas dotadas de massa é o que eu escrevo momento igual a m vezes v, mas não se aplica aqui. De forma que o fóton tem um momento do fóton, e nós também sabemos da teoria da relatividade, né, que a energia de um fóton é igual a P vezes C. Sim, C é a velocidade da luz. Consequentemente, o momento de um fóton é igual à energia dele, dividido por C, que é igual a H vezes Ni dividido por C. Conclusão: fótons são partículas que têm massa zero, carga elétrica igual a zero, tem spin 1, e nós podemos falar, sim, da energia de um fóton. A energia de um fóton é igual a H vezes Ni, mas podemos também escrever essa energia em termos do momento de um fóton. E é igual a P vezes C. É claro que a partir daqui nós podemos determinar o momento se soubermos a energia. A energia é igual a H-Ni e, portanto, o momento é igual a H vezes Ni dividido por C. Com isso, então, nós apresentamos os atributos e algumas características do fóton. O fato é que o fóton tem energia, de acordo com a teoria de Einstein, essa energia é igual a H vezes Ni. Agora, Ni, para a gente, é algo que está identificando também, não é exatamente um atributo, poderíamos chamar de atributo, sim, né? A frequência associada ao fóton, porque a frequência associada ao fóton é basicamente a energia do fóton. Fótons são partículas dotadas de energia e de momento, além de terem carga zero, massa zero e spin igual a 1.